Boa noite, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo que sempre, que eu paro para refletir sobre alguma coisa e eu acho que é útil, que tem alguma utilidade, eu gosto de dividir, de compartilhar, que de repente pode servir, tocar em alguma pessoa que assista, né? E lembra daquela época que a gente jogava videogame, que tinha o joguinho do Mario, do Super Mario? O pessoal mais antigo vai lembrar. E a gente tinha as fases para passar do jogo, né? Começava das mais fáceis, e aí a gente ia jogando, mudava de fase, até que chegava no chefão, né? Naquele que era tipo o monstrinho do jogo, o chefão que a gente chamava, que era o mais difícil de conseguir vencer, né? Que era uma etapa, tipo, muito difícil do jogo. A gente já tinha concluído várias etapas, e aí, de repente, aparecia o chefão ainda, que a gente tinha que enfrentar. E aí, precisava, tipo, pular várias vezes em cima dele, encarar, enfrentar várias vezes para conseguir derrubar ele no jogo. Era, tipo, o mais do jogo, né? O mais top, a fase mais difícil, a fase final daquela jogada. E sábado, eu fui fazer alguns exames de sangue na Previlab. E aí o meu namorado tinha me acompanhado, ele tava dirigindo, ele foi estacionar o carro e eu fui entrando sozinha ali na Previlab. E a hora que eu tava subindo a escada, assim, da Previlab, eu pensei nisso daí, eu lembrei do chefão. Mas por que, Fernanda? Que tem a ver, você tá louca? Não, gente, porque quando eu era mais nova, eu tinha muito, mas muito medo de tirar sangue. Eu tinha, tipo, um pânico, sabe? Me dava, assim, um negócio que, tipo, na véspera, só de pensar em ficar de jejum, que eu ia ter que ir no dia seguinte, fazer o exame, de coletar o sangue, que eu ia ter que sentar lá pra tirar o sangue, tipo, me dava um super pânico, assim. Eu ficava muito angustiada, muito ansiosa, eu passava muito mal. Eu tinha extremo medo, assim, um medo extremo daquilo. E aí a hora que eu me vi subindo, sabe, as escadas da Previlab, tipo, num sábado, tranquilo, de boa, sozinha, assim, ó, bem tranquila, pra sentar lá, tirar o sanguinho e ir embora, eu pensei, putz, isso é uma etapa vencida na vida, né? Tipo assim, isso não me controla mais, esse é um medo que eu não carrego mais, esse é um medo que eu venci. E aí eu sentei e pensei nos meus medos de hoje, né, nos meus chefões da minha fase atual, os medos que eu carrego no momento, na minha vida, né? As dificuldades, aquilo que eu olho e falo, meu Deus, quantas vezes eu vou ter que pular em cima disso, ou quanto que eu vou sofrer ainda para encarar essa fase, né, da minha vida. E mesmo durante esse processo de pensar no exame de sangue, tudo, do como isso era assustador para mim, né? E algumas pessoas que me conhecem de perto sabem que eu fiz uma cirurgia há 1 ano e meio atrás de retirada de vesícula. E, tipo, isso pra mim era meu master chefão, sabe? Eu ter que passar por uma cirurgia, tomar anestesia geral. Era, tipo, meu super chefão de todas as fases do meu jogo. Eu tinha muito, mas muito medo. E aí eu passei por isso, sabe? Então, o que é tirar um sangue perto da cirurgia que eu tive que encarar, né? Então, assim, eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre os medos e sobre as fases, né? Sobre os enfrentamentos que a gente faz e que de repente aquilo que era tão grande se tornou tão simples, tão pequeno, tão superado, né? E isso me deu força e me encorajou a viver o meu momento atual, por ter certeza que daqui a um tempo eu vou olhar para o meu chefão de hoje, para minha fase difícil de hoje e encarar da mesma maneira e com a mesma leveza de que eu subi aquela escada da Previlab, sabe? Do tipo, eu vou tirar o sangue, tá tudo bem. Isso aqui já virou a minha fase inicial, a minha fase simples, né? Eu já passei por chefões muito maiores e tá tudo bem, deu tudo certo e passou e eu superei, eu venci, né? Então eu tenho feito muito essa reflexão na minha vida, tenho vivido um momento atual de um chefão muito novo, né, muito presente na minha vida, que me gera muita angústia. Não é porque eu tô falando aqui com tranquilidade, com um sorriso, né, um sorriso de ternura, com um batonzinho na boca, que eu tô com meu coração amassado, esmagado diante do meu chefão atual, né? Eu tô passando por um processo muito difícil com a minha avó. A minha avó, ela é uma segunda mãe para mim. Eu cresci com a minha avó e eu tô passando por um processo de dificuldade, né? A minha avó tá muito debilitada, tá vivenciando um momento de muita dificuldade da vida, né? De velhice, de adoecimento. E eu tenho vivido isso
de perto com muita angústia, com muito peso, com muita dificuldade, tem sido meu chefão atual, né? Encarar muita coisa, encarar a velhice, o adoecimento, o processo de morte, de perdas. Então, assim, tem sido um chefão muito grande, sabe? Que às vezes parece que vai me engolir, de que eu vou perder a batalha, sabe? De encarar tudo isso, né? De passar por esse processo com alguém que eu amo tanto, sabe? Que eu vivi momentos assim incríveis e sublimes e únicos da minha vida, e de repente eu tenho que viver momentos tão incríveis, tão sublimes e tão únicos, mas não tão bons, sabe? Momentos de muita dor, de ver alguém que você ama muito sofrendo demais e muitas vezes não poder fazer absolutamente nada, apenas ser, né? Poder estar presente naquele momento, dar o seu melhor, o seu amor e viver isso com a pessoa. Então, o que eu queria falar para você, dividindo, né, nesse pequeno vídeo, nesses momentos aqui com a minha própria angústia, com as minhas próprias superações, é dividir mesmo isso, de que a gente possa entender que na nossa vida são fases tipo a do videogame. Só não é tão simples, né? Apertar o botão do controle, resetar o jogo, ir pra frente, pra trás, não é tão simples, né? Quanto o jogo, a gente não salva a vida, a gente não tem 3 vidas para jogar de novo. Mas o processo do chefão, ele acontece na nossa vida também, né? O processo daquele medo que naquele momento é consumidor, ele é gigante, acontece. De a gente encarar ele, se fortalecer, ir para uma nova fase, para uma nova etapa, um novo nível, onde a gente vai encarar novos medos, novos desafios. E que parece de novo que a gente vai ser engolido e consumido por aquilo. Mas a gente não vai. E aí nunca na minha vida inteira, eu acho que a frase que eu tatuei no meu braço fez tanto sentido quanto agora. Isso também passa. Isso também vai passar. Eu preciso todos os dias lembrar dessa frase, por isso que eu escolhi, decidi tatuar ela no meu braço, né? Eu mostrei em alguns momentos que eu tatuei isso no meu braço, pra mim, ó. Ah, ela fica espelhada, mas a frase é virada pra mim, sabe? Pra que eu lembre, isso também passa. Tudo passa. O momento melhor, a fase melhor, como a pior, como o chefão, passa. E de repente você vai estar subindo a escadaria da Previlab, no meu caso, né, de uma coisa que me fez cair essa ficha, de pensar sobre isso, ou você vai estar vivendo uma situação que você fala, eu tive tanto medo disso já, achei que eu nunca fosse conseguir passar por isso. Eu achei que isso nunca fosse chegar. Eu achei que esse chefão nunca fosse chegar. E chegou. E agora eu preciso encarar isso. Eu preciso viver isso. E eu vou viver, e isso também vai passar com toda a dor e com toda a lição, com todo aprendizado que isso tem para me ensinar. E aí eu vou me fortalecer, eu vou ficar mais forte e eu vou para a próxima etapa. Porque a vida é feita de etapas, né? A vida é feita de etapas. E o momento de doença, de morte, de dor, de perdas, faz isso tudo aflorar de uma tal maneira, a sensibilidade, assim, sabe, vivendo isso todo dia na minha vida, estando num processo, né, de ver alguém num processo tão difícil e doloroso, isso tem trazido tanta sensibilidade, me mobilizado tanto, me feito mergulhar dentro de mim, mergulhar nas leituras, mergulhar em estudar, em conversar sobre isso com quem tá aberto ou com quem já passou por essa fase, sabe? E descobrir tantas coisas. Mas o mais importante de tudo isso é que cada fase tem o seu valor. Cada fase é única e muito importante. E a gente se prende tantas vezes ao chefão e a gente esquece de entender o que aquela fase representa. O que aquele chefão representa. Na verdade, eu acho que muito mais importante do que vencer o chefão é viver a fase do chefão. É olhar para o chefão e ver o que ele traz naquela fase. O que ele ensina naquela fase. Que luta é essa? Que guerra é essa? Que descoberta é essa? Isso faz todo sentido. Mas a mensagem principal é essa. Olhe para tudo que você já viveu. Olhe um pouquinho lá para trás. Tantos medos que você já teve e você já não tem mais. Tantas dores, tanto desespero, tantas coisas te controlavam e agora não controla, né? Eu atendi
uma paciente que estava vivendo exatamente a síndrome do pânico que eu vivi há 14, 15 anos atrás. Exatamente a minha angústia, as minhas dores, o meu desespero e aquela sensação de que aquilo nunca ia passar, de que aquilo nunca ia ter fim, de que aquela fase não ia existir outra, que aquela fase ia me derrotar, que o chefão ia me engolir, ia me matar naquela fase. E eu tô aqui, anos depois, ajudando alguém que tá passando pela mesma fase. Percebe? Ciclos, vida. Entende? É isso. Essa é a mensagem que eu tinha pra te passar. Eu não sei qual é a sua fase, qual é o seu chefão, mas o que eu sei é, olhe pra ele. Não fuja dele, não se espante. Não fique desesperado por matar esse chefão também. Saboreie essa fase com todo o sabor e a dor, a amargura, com todo o amargo, o doce, o salgado, seja lá o que for. Sinta, não fuja disso. Jung dizia, aquilo a que você resiste, persiste. Não resista a nenhuma fase. Vivencia. Vivencia, porque daí você vai passar por ela e você vai subir de nível, você vai mudar de nível. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu fico feliz e agradeço. Muito obrigada por assistir. Espero que tenha feito alguma coisinha aí dentro de você, como fez dentro de mim. Fique com Deus sempre. Um grande beijo.